Olá pessoal, tudo bem? Olha, trabalhar com o Oriente Médio é sempre uma emoção. Quem esperava que no dia 8 de dezembro de 2024, um governo que era avaliado como estável, vencedor da guerra civil, sobrevivente da Primavera Árabe, iria cair? E isso que aconteceu, pegando muitos analistas de surpresa e criando também reviravolta no mundo da política internacional, principalmente daqueles ligados ao Oriente Médio. Nesse sentido, a nossa discussão de hoje vai ser justamente esta: o surpreendente fim do governo Bashar al-Assad na Síria e analisar quais são as suas prováveis repercussões. É interessante, né, a gente imaginar como que a política internacional é dinâmica. E como que a gente poderia pensar que no momento como esse, né, o Oriente Médio poderia vivenciar imagens como essa, de grupos rebeldes, liderado pela antiga Frente Nursa, entrar em Damasco, entrar nas principais cidades da Síria e culminar na sua presença na capital e derrubar o governo de Bashar al-Assad. Essas imagens são da rede Al Jazeera e mostram, né, esses momentos em que as forças rebeldes chegam nessa região e como que a população vai aceitar bem essa nova condição do governo provisório, né? Desse novo governo que vai acabar assumindo as rédeas dessa nova Síria. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? A ideia é que nós possamos, então, no primeiro momento, falar um pouco sobre essa Síria da família Assad, depois da cronologia dos fatos, como que isso começa a acontecer desde o dia 27 de novembro, agora de 2024, culminando no dia 8 de dezembro, e depois uma análise de por que isso aconteceu agora e assim, quem sai ganhando, quem sai perdendo e o que nós podemos esperar dessa nova Síria. Dessa nova Síria que nasce depois de mais de 50 anos de um governo da família Assad. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre como que a Síria é um país complexo. É um país complexo porque é um país multirreligioso, mesmo com uma maioria que seja sunita, é um país multirreligioso, étnico e que tem uma posição estratégica muito importante no Oriente Médio. Então, quando a gente pensa nas condições do Oriente Médio e a posição da Síria, que está aqui, ó, no entroncamento entre Líbano, Turquia, Iraque, Jordânia e Israel, a sua posição é uma posição extraordinária no sentido de que ela pode trazer benefícios para todos aqueles que queiram articular ações a partir do seu território. Uma outra questão que eu gostaria de falar da Síria, histórica, é que essa mancha que está aqui em cinza, ela revela, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma caneta para deixar mais claro essas coisas. Consegui uma canetinha. Então, esta zona cinza que está aqui, esta área é a área predominantemente sunita da Síria. A Síria tem mais de 60% da sua população sunita. Essa área branca são áreas muito pouco povoadas, áreas de deserto. Mas a presença dos sunitas esparrama por boa parte do território sírio. Mas existem outras minorias muito relevantes. A minoria alauíta do ex-presidente Bashar al-Assad se localiza aqui no Mediterrâneo. Estão vendo essa zona escura, preta? Essa zona onde que está a maior presença dessa minoria islâmica chamada alauítas. E ao mesmo tempo a presença também de uma outra minoria importante que são os drusos, a qual eu faço parte. Sou um druso libanês. Aqui no sul, na província de Suaida, eu tive a oportunidade de conhecer justamente no ano 2000, aqui nessa região.
Então aqui nós temos drusos, aqui também nas proximidades de Damasco, em Jaramana, drusos, e essa cor cinza um pouco mais escura é a presença de cristãos, mais ou menos 10%. E é uma elite religiosa muito importante do ponto de vista econômico e de práticas religiosas. Então, elas estão próximas a Homs, próximos também a Suaida, a Damasco. Então, é uma realidade multiétnica, multireligiosa. E isso é tão interessante que quando os franceses chegam ali, né, na Síria, o que acontece? Eles tentam criar vários estados que seriam tidos como estados ou microestados da Grande Síria. Então, quando eles chegam ali, eles tentam persuadir as lideranças a aceitarem a criação de um estado sunita na região de Alepo, que está aqui em azul, num estado sunita do que eles chamam de estado de Damasco também, toda essa região de deserto e de Damasco. Além disso, os franceses indicam a criação de um estado druso, que eles chamam de estado de Jabal Druz. Jabal significa montanha em árabe. Um estado alauíta, como eu disse também, que é a religião do ex-presidente Bashar al-Assad e sua família, aqui na costa mediterrânea. O Grande Líbano, que depois se transforma em Grande Líbano no início da década de 20, e o Sanjar de Alexandreta, que depois vai ser anexado à Turquia. Então, isso revela como que a Síria sempre teve uma formação religiosa, étnica, complexa e importante para poder compreender a sua política, a sua sociedade e a sua cultura. Então, quando a gente observa que esse plano dos franceses não funcionou, né, essa ideia de transformar a região em vários estados, ela não vai funcionar. E depois, o estado da Síria ela se torna independente. E ao se tornar independente, então, ela vira um estado muito instável, com muitos golpes de estado. Então nós temos desde 1943, 45, no pós-Segunda Guerra Mundial, muitos golpes de Estado na Síria. E quando que isso vai se estabilizar? Quando, logo após a Guerra dos Seis Dias, 1967, o ministro da Defesa à época, um alauíta da aeronáutica, formado ali na União Soviética, chamado Hafez al-Assad, um homem muito inteligente, ele vai se articular e vai dar um golpe de Estado em 1971. E a partir de 1971, então, o que nós temos é o início da era da família Assad na Síria. Então, no dia 22 de fevereiro de 71, Hafez al-Assad se torna presidente da Síria, a partir de um golpe de Estado. Esse golpe de Estado, vez ou outra, porque ele é de uma minoria alauíta, e a maioria sunita começa a se incomodar com a presença dele. Tudo bem, ele tem uma proposta de um nacionalismo sírio, ele é um militar, ele separa a religião do Estado, mas é um Estado muito opressor, é um Estado muito centralizador e que, de certa forma, dava à sua própria minoria algumas vantagens. Tanto que no dia 2 de fevereiro de 1982 tem um massacre numa cidade, uma cidade importante que, inclusive, foi uma das primeiras a serem ocupadas pela oposição síria, que é a cidade de Hama. No dia 2 de fevereiro de 82, o exército sírio entra em Hama para poder destruir um movimento que queria derrubar o governo do Hafez al-Assad, que era um movimento ligado à Irmandade Muçulmana Síria. Eles entram ali e matam, de acordo com algumas organizações internacionais, entre 10 mil e 25 mil pessoas no massacre de Hama. E isso tem um aspecto simbólico muito forte até hoje, que mostra o papel da repressão, né? No dia 17 de julho de 2000, eu estava na Síria, tive a oportunidade de estar na Síria, junto também com um querido amigo e professor,
professor Alexandre Carneiro, à época também professor de Relações Internacionais da PUC Minas, e nós vimos e presenciamos em loco, em Damasco, o resultado do referendo que vai eleger o Bashar al-Assad como presidente da Síria. É incrível isso, né? Ele vai ser eleito como presidente da Síria a partir de um referendo, porque o pai morre. O pai morre por um tumor cerebral, e aí eles fazem então um referendo, e nesse referendo era simples: você quer que Bashar al-Assad seja o presidente da Síria, sim ou não? E ele então é eleito, de acordo com a comissão eleitoral, com uma quantidade grande de votos. E ele se torna, a partir de julho, presidente da Síria. Naquele momento, depois eu voltei em 2002 na Síria e percebi que havia muita esperança de que ele, porque ele é um oftalmologista, né, um médico que trabalhava na Inglaterra, e muitos acreditavam que ele poderia iniciar um movimento de abertura da Síria, mas isso não se consolidou. A elite política ligada ao partido Baath, mesmo partido do pai, né, do Hafez al-Assad e do Saddam Hussein também, e do próprio presidente Nasser lá do Egito, eles não vão mudar o modo de operação. E a repressão continua forte, a centralização continua forte. Mesmo ele tentando abrir o país, ele não consegue criar uma condição de integração mais clara, né, da população. Tanto que, quando começa a onda da Primavera Árabe, em 2010, no Egito, em janeiro, 26 de janeiro de 2011, ela chega também na Síria. E ao chegar na Síria, protestos pacíficos na província de Deraa vai ter como resposta uma repressão violenta das forças militares. Inclusive, crianças que colocaram um grafite na parede, nas cidades, ao sul da Síria, elas são presas pelas forças de segurança da Síria, eles são torturados, mortos, e isso gera uma indignação generalizada e vai acabar levando depois ao início da Primavera Árabe na Síria. E essa Primavera Árabe, ela se desdobra sinalizando que a vitória foi do governo Assad. E, surpreendentemente, no dia 27 de novembro de 2024, começa uma ofensiva do último bastião rebelde mais claro ali na Síria, que é na província de Idlib, que avança sobre as principais cidades da Síria, culminando na chegada em Damasco, ontem à noite para eles, de madrugada, né, acabando com o governo que começou em 2000. Então, 24 anos de governo caem em 10 dias, uma coisa muito impressionante. Então, em 8 de dezembro de 2024, o que nós temos é a derrubada do governo do Bashar al-Assad. Mas quem são os principais atores envolvidos nesse processo que levou à derrubada do Assad? Para isso, nós temos que entender que desde a Primavera Árabe, quando essa oposição realmente quebra com o governo, vários tipos de agentes e atores vão lidar com essa relação. E desde atores mais moderados até atores menos moderados. Então, para a gente poder ter clareza quem são eles, nós vamos começar com o exército sírio, que é o exército fiel ao governo, era fiel até ontem, depois nós vamos fazer uma discussão sobre isso. Esse era um ator essencial, porque tinha os meios de uso de violência contra a população e contra os políticos de oposição. Um segundo ator importante são as forças democráticas sírias. Quando eu imagino o mapa da Síria, da região nordeste, a Síria também possui uma minoria curda muito importante. E nessa porção nordeste, um grupo chamado Forças Democráticas Sírias, que é uma força militar curda, apoiada pelos Estados Unidos, também vai agir contra a Turquia e contra o Estado Islâmico e o governo da Síria. E ela também é um ator relevante nesse quadro. Um terceiro, ele vai englobar os partidos islâmicos, mais radicais e mais moderados. O HTS, Hayat Tahrir al-Sham, foi o responsável pela
por essa ação contra o governo do Bashar al-Assad agora. Quem que foi o Hayat Tahrir al-Sham? Essa força militar, ela era conhecida anteriormente como Frente Nusra, que era um grupo islâmico na Síria ligada à Al-Qaeda, que rompe com a Al-Qaeda em 2016, porque buscava alianças mais pragmáticas para tentar derrubar o governo, buscava algum tipo de moderação. E quando a guerra se desdobra a partir de 2013, 2015, 2018 e o governo vai retomando espaço na Síria, eles conseguem então expulsar todos esses opositores para uma única província no norte do país que chama Idlib. E desde 2020 tem um cessar-fogo entre o governo e essa província. E desde então, o Hayat Tahrir al-Sham, que significa Frente de Libertação da Grande Síria, é o grupo que mais se organizou, mais se preparou e que agora, desde o dia 27 de novembro, consegue liderar outros grupos de oposição que também estavam em Idlib contra o governo e conseguem obter sucesso. Um outro grupo, também conhecido como Exército Nacional Sírio, o SNA, ele talvez tenha sido o primeiro grupo de oposição mais claro logo depois do início da Primavera Árabe. Ele era formado por militares sírios que saíram do exército porque discordavam da política do Bashar al-Assad. E começa então uma resposta armada contra o próprio governo. E esse grupo é apoiado principalmente pela Turquia. A Turquia apoia muito o Exército Nacional Sírio. E de fato, é muito surpreendente isso que aconteceu a partir de 27 de novembro. Né? Ninguém esperava que em 10 dias uma mudança tão radical no cenário sírio pudesse ocorrer. Eu lembro até das minhas aulas de política externa brasileira, quando a gente fala da Guerra do Paraguai, quando o Duque de Caxias faz uma ação contra o Paraguai que fica conhecido como dezembrada, no mês de dezembro. Olha aí, olha a coincidência, hein? E no mês de dezembro, em poucos dias, o Caxias consegue vencer várias batalhas. E isso nos lembra um pouco o que aconteceu também com a oposição síria. Então, como que aconteceu isso? Como que se desdobrou esse avanço da oposição síria? Então, no dia 5 de março, eu já comentei, de 2020, ocorreu um cessar-fogo entre o governo sírio e rebeldes, mediado pela Turquia e pela Rússia, na província de Idlib. E de 2020 a 2024, o Tahrir, o Hayat Tahrir al-Sham, foi o grupo que melhor se organizou. Conseguiu se preparar, conseguiu apoio e dinheiro que veio de outras fontes ou de outros países sunitas que apoiavam o seu objetivo. E um dia após cessar fogo entre Líbano e Israel, esse grupo então vai iniciar uma surpreendente campanha contra o governo sírio a partir da província de Idlib. E no dia 30 de novembro de 2024, as forças rebeldes também de maneira impressionante chegam na segunda maior cidade da Síria, que é Alepo, ocupam Alepo. Logo depois, dia 5 de dezembro, eles chegam na cidade de Hama, a cidade que ocorreu o massacre de 82, ocupam a cidade de Hama, que é a quarta maior cidade da Síria. No dia 6, as forças do Hayat Tahrir al-Sham chegam até a cidade de Homs, e que é a terceira cidade mais populosa da Síria. E aí existe um desespero das forças armadas sírias, porque aquilo é uma avenida aberta para chegar até Damasco. E vai ser justamente isso que vai acontecer. No dia 7 de dezembro, as regiões ao sul da Síria, principalmente Suaida, dos drusos, Deraa, dos sunitas, se mobilizam contra o governo e entram também na ação contra o governo. E no dia 8 de dezembro, as forças
dos rebeldes, principalmente do HTS, vão entrar em Damasco. Isso vai significar o fim da era Bashar el-Assad. Muitos vão falar que o governo, né, o presidente Bashar el-Assad já havia comunicado com os rebeldes que iria sair da região, porque gostaria de evitar um derramamento de sangue. E quando foi no sábado à noite, num avião que não poderia ser detectado por radares, não sei como eles fazem isso, nesse ponto vou chamar meus amigos da inteligência para me ajudar a entender essa questão, eles chegam, né, em Moscou, o presidente e a família. Mas eu queria mostrar o impressionante que foi esse avanço dos rebeldes, né, da oposição síria. O quão rápido foi esse avanço. Vejam só, esse era o quadro antes do início da operação contra o governo. A mancha vermelha é onde que o governo controla. Onde que estão os rebeldes? Em Idlib. Aqui, ó, nessa região de verde claro. Essa região amarela é a região onde estão os curdos. Essa região azul, um pouco mais clara, onde tem Afrin, Tel Abyad, né? Ras Al Ain. Essa outra região, ela é o exército de libertação da Síria, apoiado pela Turquia. Então, olha que quadro complexo que nós temos na Síria. Isso no dia 26 de novembro. E passando dia 26 de novembro, começando dia 27, olha, reparem a mancha verde, como ela vai se alastrando a partir dos dias. Dia 30, dia 1º de dezembro, dia 2 de dezembro, dia 3, dia 4, um movimento impressionante. Dia 6, Hama, Homs. Dia 7, começam outros movimentos, Deraa, Suaida, Palmira. E finalmente, dia 8, uma presença na parte praticamente toda onde o governo sírio controlava, ficando somente a área majoritariamente alauíta de fora, ainda com um controle muito precário do exército sírio. E aqui nós temos o antes e o depois, mostrando como que a degradação das forças sírias foi rápida e desastrosa. O que levou a isso? Quando a gente pensa, primeiro, por que isso aconteceu agora? Eu coloco duas situações principais. A primeira é uma situação de oportunidade. Desde a Primavera Árabe, 3 atores principais foram fundamentais para a sobrevivência da Síria: Irã, Hezbollah, no Líbano, e Rússia. O que acontece no mês de novembro e dezembro? Nós temos uma guerra entre Israel e Hezbollah, que vai degradar violentamente as forças do Hezbollah, inclusive matando vários de seus dirigentes, destruindo muito da sua capacidade militar, o que impede o Hezbollah de dar socorro à Síria. O Irã se ocupa também, né, de Israel. Tanto Israel quanto o Irã, eles atuam militarmente um contra o outro. Né? O Irã ataca Israel, Israel ataca o Irã. O Irã também tem dificuldades de auxiliar a Síria nessa tarefa. E a Rússia, que vai fazer quase 3 anos de guerra na Ucrânia, coloca toda a sua força na Ucrânia, no momento chave para lidar com a Ucrânia, né? Mesmo tendo bases na Síria, tentando bombardear nesses dias posições dos rebeldes, não pôde dar assistência, porque quem está no solo, no chão, é o exército sírio. Então a primeira questão é a conjuntura. A conjuntura do momento retirou a capacidade de todos esses atores que apoiavam o governo sírio de apoiá-lo, mostrando assim a sua fragilidade. A segunda coisa é que com a Primavera Árabe, a guerra civil e tudo isso, a economia síria está em frangalhos, acabada, destruída. E isso reverberou inclusive nas Forças Armadas. As Forças Armadas que sofreram muito durante a guerra, que têm dificuldade de receber pagamento, os seus soldados não são bem pagos, e isso começou a diminuir o ímpeto, a força, a capacidade da ação
desse instrumento, dessa ferramenta tão importante para o governo sírio nesses anos, de agir contra os rebeldes. Nós temos que lembrar que a maior parte da população síria é sunita. E muitos desses soldados também são sunitas. E ao ver que o Estado não consegue provê-los, né, das condições ideais para agir, e também observar que esse Estado oprime boa parte da população sunita, eles vão decidir então por não se engajar tão claramente. Existia um problema de ajuda externa contra o exército, existia um problema econômico e de apoio real do Estado ao exército, e isso vai fazer com que essa impressão que nós tínhamos de que a Síria era uma carapaça de uma tartaruga, que saiu vitoriosa da Primavera Árabe, resistente, na verdade não era uma carapaça de uma tartaruga, e sim uma casca de ovo, que ao ser apertada, sem a ajuda das forças externas, ela se quebrou com uma facilidade incrível. E o que nós podemos pensar de quem foram os que mais ganharam e os que mais perderam? Ao meu ver, os que mais perderam nesse momento foram Irã e Hezbollah. Então, o eixo da resistência formado pelo Irã e suas forças partners e suas forças proxies, elas vão tomar um golpe muito violento. Porque a Síria representava um corredor que ligava o Irã, Iraque e Líbano. Esse corredor foi criado por um general iraniano, Soleimani, e ele foi rompido agora. Rompido. Então, o Hezbollah não terá mais o apoio logístico de armas que tinha antes. Internamente, para ele no Líbano, isso pode gerar também repercussões profundas sobre a sua liderança e a sua força dentro do Líbano. O Irã vai ter de repensar a sua ação de influência na região, porque foi debilitado com suas principais forças de ação, que era quem? Hezbollah e Síria. Então, para mim, são os mais perdedores, né? O governo sírio, os maiores perdedores, o governo sírio, o Irã e o Hezbollah no Líbano. Quem são os maiores vencedores? Claramente, para mim, a Turquia é um grande vencedor, porque a Turquia sempre apoiou a derrubada do governo Bashar al-Assad. Quando o governo Assad estava à frente, né, vencendo a guerra, por muitas vezes o Erdogan vai tentar trazer o Bashar al-Assad para uma negociação, e o Bashar simplesmente ignorava. E agora as forças rebeldes derrubam o governo em 10 dias. Então, para a Turquia, essa é uma vitória muito importante. Para as forças sunitas da região, essa é uma vitória também muito importante. E para quem que essa pode ser uma provável vitória? Porque vai depender do tipo de governo que vai vir depois. Israel pode ter tido uma provável vitória. Muito importante. Por quê? Porque a vitória da oposição acaba com um governo que era hostil a Israel, que é a Síria, e acaba com a capacidade da Síria apoiar o Hezbollah e do Irã, por meio da Síria, apoiar o Hezbollah, o que fortalece também Israel. Então Israel também pode ser um provável vencedor. Mas vai depender do quê? Vai depender do que vai se tornar a Síria. E essa vai ser minha última reflexão com vocês hoje. O que vai ser o futuro da Síria? Ela pode ser várias coisas. Será que ela vai se tornar uma república islâmica sunita com viés democrático? Será que ela vai se tornar um emirado islâmico, a exemplo que o Afeganistão é? Será que eles vão conseguir, né, posições de meio termo entre grupos islâmicos mais radicais e forças sunitas mais liberais, mais democráticas, e construir um governo de coalizão? Disso tudo vai depender para a gente poder avaliar qual vai ser o ganho de Israel, o provável ganho dos Estados Unidos, o tamanho da perda para a Rússia, para a China, para o Iêmen e para o eixo da resistência.
é muito importante também a gente imaginar que esse futuro da Síria tem como principal objetivo transformar a vida dos sírios, que desde 1971 vivem uma ditadura, que desde 2011 vivem uma guerra civil e que agora eles vivem um momento de provável transformação. Então, vamos observar os próximos movimentos. O líder, né, do Hayat Tahrir al-Shams, né, que é o Julani, que significa Golan em árabe, ele é um sobrevivente dessa guerra civil. Ele era ligado à Al-Qaeda, rompe com a Al-Qaeda por pragmatismo político, buscando outros apoios para tentar derrubar o governo, o que consegue sucesso. E no seu discurso, hoje, no dia 8 de dezembro, naquela bela mesquita no centro de Damasco, na cidade velha de Damasco, na mesquita Omíada, ele vai dizer o seguinte: a Síria de hoje é a Síria de todos os sírios. Então, esperamos, né, que essa liderança possa buscar outras coalizões políticas e, de fato, respeitar os cristãos sírios, os drusos sírios, os alauítas sírios, os sunitas e os outros muçulmanos que não são da vertente oficial do sunismo, para que a Síria possa voltar a ser esse bastião civilizacional que tanto já trouxe para o mundo avanços tecnológicos, filosóficos e morais. Vivemos hoje um momento histórico, uma possibilidade diferente do que foi a Líbia, diferente do que foi o Iêmen, diferente do que está sendo o Afeganistão, porque existe, ao menos do que aquilo que nós acompanhamos agora, o interesse dos rebeldes em manter as instituições, em manter o respeito às diferenças. O primeiro-ministro sírio continua no cargo como se fosse uma força de transição. Então vamos torcer para que tudo possa caminhar bem. E o ex-presidente Bashar al-Assad, agora tudo indica em Moscou, com a família, vai viver o resto da sua vida exilado nesse país eurasiático. Torcendo aí pelos sírios, torcendo pelos sírios que querem voltar para a sua terra-mãe e aqueles que vivem no Brasil, né, sempre imaginando a paz na sua terra natal, o nosso desejo de um futuro muito mais promissor e muito mais feliz para eles, suas famílias e a sua nação. Um abraço para todos e para todas e até mais.